bem, pessoas, vamos lá então? Vamos entender como funciona isso aqui? Vamos aplicar esse passo a passo que a gente aprendeu agora? Vamos lá. A única alternativa que traz uma oração subordinada substantiva subjetiva é, lembrando, subjetiva tem função do quê? Sujeito. Tá bom? Sujeito. Beleza. Nossa, ficou feio, né? Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Fazer melhor isso aqui, né? Professor Norlen. Vai. Sujeito. Agora sim. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. A minha vontade é que seja feliz. Vamos lá, oração principal. A minha vontade é. Conjunção integrante que. Passo 1, olha lá e pergunta quem é o sujeito. Quem é? A minha vontade. Opa, a minha vontade é o sujeito da oração principal. Se tem sujeito nela, já não pode ser essa aqui. Por quê? Para que eu tenha uma oração subjetiva, a segunda oração tem que fazer função de sujeito da primeira, tá? Eu vou botar oração principal, tá? É sujeito, minha vontade, do verbo ser. Beleza, então já não é a primeira. Tranquilo? É essencial que você vença a partida. Aqui eu tenho meu conectivo. Oração principal é essencial. Ok? Agora sim, quem é essencial? Opa! Não tem sujeito expresso na primeira oração, ou seja, na oração principal. Logo, a segunda tem função de sujeito. Professor, eu posso fazer aquele esquema do isto? Pode. Olha lá. Troca toda a oração por isto. É essencial? Isto. Isto é essencial. Eu já tenho a minha resposta. Vamos ver as outras, só para ter certeza? Todo ser humano precisa de paz. Beleza. Quem precisa de paz? Todo ser humano. Beleza. Todo ser humano é meu sujeito. Aqui é só um período simples. Não é essa aqui. Tem esperança de que as crianças sejam melhor educadas. Beleza. Aqui eu tenho o nosso conectivo. Aí você vai à oração principal. Tenho esperança. Beleza. Tem sujeito? Ai, professor, não tô vendo. Claro que tem. Quem tenho? Eu. Sujeito oculto eu. Tem sujeito do verbo ter aqui, ó. Se tem sujeito, ela não pode ser com o sujeito da oração principal. Logo, minha resposta só pode ser a letra B. Sacou? Esse passo a passo vai te facilitar muito a vida, tá? Olha para a oração principal, procura o sujeito. Não tem sujeito? Já sabe que a outra oração é sujeito. Beleza? Olhou, encontrou sujeito? Já sabe que a outra oração não pode ser sujeito. Ela vai ser outra coisa que não o sujeito. Show? Próxima. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta quanto à classificação das 3 orações do período. Ó, as 3 orações do período, tá? Tem que estar todas na ordem em que elas estão posicionadas no período. Então vamos lá. Em resumo, a realidade é que estamos diante de 2 epidemias globais extremamente desafiadoras, que começam a colidir nas unidades de terapia intensiva e nos lares em confinamento ao redor do mundo. Beleza? Beleza, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, procurar os verbos. A realidade é, tá aqui um verbo, estamos, outro verbo, de 2 epidemias globais extremamente desafiadoras que começam, outro verbo, a colidir, certo? Nas unidades de terapia intensiva e nos lares em confinamento ao redor do mundo. Beleza, show. Aí, qual seria a minha oração principal? A realidade é. Essa aqui é a minha principal, tá, gente? Beleza? Show? Olha lá para o verbo e vou perguntar, quem é a realidade? Tem sujeito? Tem. Logo, se ela tem sujeito, a próxima já não pode ser sujeito dela. Beleza? Mas lembra que eu falei, se tem verbo de ligação, o que vem após o verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Então eu tenho oração principal, predicativo do sujeito. Aí, eu já vou olhar aqui, ó, oração principal, oração coordenada? Já não é. Oração principal, oração subordinada subjetiva? Já não é. Oração principal, oração subordinada adjetiva? Já não é. Oração principal, oração subordinada predicativa? Opa! Aqui pode ser. Oração principal, oração subordinada substantiva predicativa? Opa! Ou seja, sobrou só a D e a E. Agora eu preciso identificar a última, né? Que estamos diante de 2 epidemias globais extremamente desafiadoras.
que começam a colidir. Agora, olha que legal. Esse que... Deixa eu fazer diferente, quer ver? Ó? Vou fazer aqui, ó. Aqui. Esse que... ele não tem a mesma função desse. Quer ver? Ó. Que começam a colidir. Ele equivale a as quais começam a colidir. As quais é um pronome relativo. Logo, se é pronome relativo, não pode ser substantiva. Ela vai ser uma adjetiva. A gente vai falar sobre isso na outra aula, na aula de adjetiva. Inclusive já tem aula de adjetiva aqui no canal, que você pode clicar aqui também e assistir. Mas dentro do Simplificando a Gramática, a adjetiva vai chegar ainda, tá? Agora, se ela é adjetiva, então eu vou lá para baixo. Subordinada adjetiva também. Então ele me dá duas adjetivas. Aqui eu precisava ter o conceito completo agora. Ela é restritiva ou ela é explicativa? E aqui, para antecipar para vocês, quando que ela é explicativa? Quando ela tem vírgula. Quando que ela é restritiva? Quando ela não tem vírgula. Aí você olha lá. Que começam a colidir nas unidades de terapia intensiva e nos lares. Tem vírgula? Tem. Se tem vírgula é explicativa. Aí pegou! Por quê? Porque eu trouxe um conceito a mais. Você entendeu que esse exercício aqui é muito legal? Porque tem várias coisas, vários conceitos. Trabalha o conceito das substantivas e também das adjetivas junto. Show? Certo? Acertamos? Até aqui? Tudo bem? Beleza? Muito bom. Vou explicar melhor a adjetiva restritiva e explicativa na aula de adjetiva restritiva e explicativa. Tanto na aula que já tem aqui no canal, quanto nas próximas que vão vir pela frente também. Beleza. Show! Próxima questão. Questão diz assim. Esta questão avalia conhecimento sobre análise linguística, relações sintáticas. Beleza? Assinale a alternativa que analisa corretamente a oração subordinada substantiva. Então ele já afirma que é uma substantiva. Pronto. Já facilitou a nossa vida. Só reduziu a 6 possibilidades, que são as substantivas. Ressaltou-se, na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris no ano 2005, que a diversidade cultural é indispensável para a paz e a segurança no plano local, nacional e internacional. Tá grifado só essa última aqui, beleza? Que é a minha subordinada, que começa com o que. Eu já sei que ela é subordinada substantiva. Então, o que acontece? Eu preciso identificar qual é a minha oração principal. E aí fica fácil, ó. Ressaltou-se e tem uma vírgula. Tudo que vem dentro dessa vírgula são termos, digamos que a mais, de informação. Beleza? O que me importa de verdade é o ressaltou-se, ó. Tira todo o resto e lê daqui até pra cá direto, ó. Ressaltou-se que a diversidade... Você percebeu? A minha oração principal tá aqui. Na verdade, tudo isso aqui é a principal. Só que se você quiser focar no núcleo dela, a parte principal tá aqui, ó. Ressaltou-se. Inclusive é o verbo que tá ali. E que você vai olhar para esse verbo e vai procurar sujeito. Que é o passo número 1. Passo número 1, procura sujeito. Quem ressaltou-se? Tem sujeito expresso aqui? Não, porque ó, na conferência, onde que estava acontecendo isso, a ciência, a cultura também está relacionada à conferência, ao local, quando foi a conferência, qual é a edição dessa conferência, tudo está relacionado à conferência aqui, não ao ressaltou-se. Então ressaltou-se isso, ou isto, logo aqui eu tenho uma subjetiva. Se não tem sujeito na principal, só pode ser subjetiva. Não é predicativa que não é, pode ser, também não é, também não é, também não é, só pode ser subjetiva. Quando você entende esse passo a passo das substantivas, você nunca mais erra. Entrou na tua cabeça, ficou para sempre. Professor, eu quero treinar mais, professornosem.com.br. Eu tenho muito exercício para vocês lá. Aulas aprofundadíssimas para você que vai fazer concurso, para você que quer português pro dia a dia. É tudo lá, tá? Link tá na descrição, vem comigo e vamos arrebentar. E se você chegou até o final dessa aula aqui, você já vai fazer, sabe o quê? Vai deixar aqui pra nós aquele bonequinho que tem os coraçãozinhos nos olhos, sabe? Aquele cor aqui, coloca aqui pra mim, pra eu saber que você chegou até o final dessa aula, que você entendeu tudo de língua portuguesa, especialmente das orações subordinadas substantivas, beleza? Coloca pra mim e, obviamente, não se esquece, tem aula nova aqui toda semana.
2 aulas novas toda semana. Então não perde a oportunidade de estar aqui comigo. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve, né? Por favor, inscreva-se. Tamo junto. Valeu, fui!